Boa noite, né? Então, liderança. Sucesso é o caminho. Liderança. Liderança é um dos temas que eu trato no livro Sucesso é o Caminho, que está à disposição no, no nosso site aqui, Clube de Autores, né? Sucesso é o Caminho. A edição ficou bem bacana mesmo, enfim. Hoje eu estava fazendo os acertos finais desse livro, desse boneco que eu tinha em mãos, e a coisa foi andando. E é isso. Bom, eu fiz uma pesquisa sobre liderança porque evidentemente que na faculdade, quando dei aula de gestão de pessoas, um dos assuntos sempre é liderança. E o que a gente percebe nesses últimos tempos é que tudo muda muito rápido. Tudo está mudando muito rápido. Mas alguns conceitos não mudam tão rápido. E liderança é um termo que se a gente buscar, por exemplo, no inglês, que vem de lead, né? Lead quer dizer conduzir. E recentemente, como tudo muito rápido, nós temos os leads. Que são os leads, né? Na linguagem do marketing, é quando alguém demonstra o início de interesse. Ele não é um prospect, não é alguém que pode comprar, alguém que está numa lista. É alguém que, dessa lista, de alguma maneira, se identificou uma vontade de adquirir algo, um bem, um serviço, enfim, alguma coisa. E aí ele vira um lead. O lead, em inglês também, ele está ligado à liderança, mas também está ligado à vantagem. Enfim, tem uma relação interessante que a liderança, que eu gosto mais desse termo, de protagonismo, né? Então, aqueles que lideram são protagonistas, são aqueles que assumem o papel de levar adiante uma ação. E aí, evidentemente, que na questão da liderança, como termo em português, a gente tem essa coisa de andar na frente, né? A liderança, a escola, né, a escola de administração vai dizer que existem 5 tipos de liderança, principalmente a escola mais moderna. A autocrática, que é uma liderança muito antiga, muito pouco usada, mas ainda presente, principalmente em empresas familiares, onde tem um chefe, onde tem alguém que toma as decisões e as decisões saem todas dele. Tem uma liderança democrática, onde normalmente essa figura vai, de uma maneira, a ouvir os outros, tomar decisões baseadas no time, na equipe. Uma liderança liberal, onde realmente fica um pouco mais aberto essa forma de andar com aquilo que precisa ser feito. Uma liderança situacional, ou seja, ela vai mudando de mão na medida em que uma tarefa necessita de uma qualidade específica. É uma liderança bem interessante. E uma liderança moderna que é o coach, que é essa liderança com uma visão mais sistêmica, com uma visão de enxergar o todo a partir das partes, e aí vai se transando um pouco mais nesse ambiente. É algo mais moderno, essa liderança coach, essa liderança de treinador, enfim. Bem legal, são os tipos de liderança que a gente tem nessa escola, vamos dizer, uma escola mais moderna. E eu comecei a falar de liderança porque esses dias eu postei algo e aí algumas pessoas me perguntaram: pô, mas Santucci, você acha que a liderança ela é feminina? Em realidade, eu acho que a liderança ela não tem sexo. Quando eu me propus a falar que a liderança é feminina, e até vou aqui relembrar esse post, está escrito: mulheres bem preparadas são incansáveis em descobrir talentos. Eu poderia ter dito que são imparáveis, que é o termo do momento, né? Unstoppable, tem até uma música que é bem legal, eu conheci esses dias. Mas primeiro eu quero dizer o que eu penso de liderança hoje. Para mim, liderar é principalmente ter uma habilidade de co-criar, uma liberdade de compartilhar. Eu acho que o líder moderno é o líder que trabalha com esse conceito de cocriação. Ele não é mais o dono daquela ideia, não é o dono daquele objetivo, mas quanto mais ele se encaixa e encaixa as pessoas da sua equipe nos seus objetivos, mais interessante fica. Fábio está pedindo para participar ao vivo mais tarde. Fábio. Vou abrir um bloco final para a gente conversar com algumas pessoas que acho que vai ser legal.
Olha, Aninha, que legal que você está aí. Muito bem, Gilmara. Bacana. Bom, então voltando aqui, quando eu falo da liderança nesse aspecto feminino, para mim fica muito claro que assim que cada vez a mulher está mais presente nesses ambientes corporativos ou mesmo nos ambientes onde a liderança é necessária. O que muda é que o papel da mulher, quanto mais ela participa, mais ela traz algo que eu gosto mais de ver, que é essa energia que se emprega. Eu honestamente não posso dizer que a mulher líder é melhor que o homem líder. Acho que seria uma besteira até eu falar isso. Eu acho que existem situações em que é melhor uma mulher liderando, e existem situações que é melhor um homem liderando. Mas isso tem muito a ver também do quão qualificado, do como está essa pessoa perante a liderança. E aí não tem sexo. Então a questão feminina é a questão da energia mesmo. O Jung ele tem uma ideia que eu acho muito bacana. Ele diz que a mulher ela ama por legião. A mulher não tem um padrão específico. Ela vai criando, na sua forma de ver o mundo, um amor mais plural, um amor mais multidirecional. Então ela vai captando o amor materno, o amor do pai, o amor do irmão, o amor pelo filho. Então ela tem um leque de amor, um leque de formação de amar e, portanto, da sua energia, né, dessa energia libidinal, dessa energia que cria, enfim e tal, que me dá essa dimensão de que nós estamos vivendo um período em que a liderança ela é multidirecional. Então, nesse sentido da energia feminina mesmo. O homem, ele aprende a amar de forma unilateral e ele carrega isso. Então, normalmente os homens são mais rígidos, os homens observam melhor um objetivo e perseguem ele assim com uma luz muito em cima desse foco. Então, é nesse sentido da energia mesmo que eu me referi quando falo dessa coisa feminina, que honestamente acho que cada vez mais teremos isso e quanto melhor isso for empregado, mais interessante isso fica, de verdade. Eu amo trabalhar com mulheres, gosto muito da energia delas, obviamente que eu trabalho, né, eu trabalhei muito tempo dentro de empresas nessa área de marketing e vendas e tinha uma parte de criação que é bem legal e é gostoso estar com mulher fazendo isso. Ah, então, acho bacana, mas enfim, eu acho que existem áreas em que você vai ter uma presença feminina que é muito interessante, em outras a presença masculina é mais interessante. E tudo isso para dizer que eu justifico essa fala porque o líder precisa ter duas características importantes. Precisa ter mais, mas duas são muito importantes, que são as competências emocionais ou pessoais e as competências cognitivas, as competências técnicas. Acho legal, eu vi esses tempos e achei muito legal trabalhar com esses dois pilares, porque quando você fala do pessoal, da energia, do emocional, nós estamos falando de autoestima, de autoconfiança, uma eficácia, né, uma visão de eficácia interessante e resiliência e responsabilidade. Então, o líder, socialmente, quanto melhor ele se conhece, quanto mais ele domina, mais interessante ele fica. E aí, claramente, vem as questões técnicas. Ele precisa conhecer aquele assunto para poder fazer com que sua equipe venha junto nessa missão, né? É um termo que eu gosto muito de usar, né? Quando a gente fala de missão, e aí vem um outro termo que ganhou um caráter pejorativo, que é a submissão. Submissão é estar sob a missão, mas ganhou esse caráter mais pejorativo de estar submisso, de estar escravizado, enfim. Quando bem colocado, quando as pessoas se encaixam, né, debaixo da missão, putz, ganha um colorido muito legal. E o líder moderno é um líder que ele faz como os patos, né? Ele lidera, depois ele vai para o fim da fila ajudar os outros.
Isso é muito legal. A liderança precisa ter essa dinâmica. Apesar de liderar essa coisa da sequência, do caminho, o líder precisa também andar junto com o seu bando, precisa andar com a sua equipe para que ela possa ser conduzida e, muitas vezes, motivada. Por isso o líder vai para o final. E ele vai, de uma certa maneira, fazendo com que sua equipe avance. O líder com essa característica técnica cognitiva, ele tem essa coisa estratégica. E o bom líder, ele se destaca por aquilo que eu chamei no livro de tesão. O tesão, eu imagino um T grande mesmo, por isso o tesão, e também esse sentido, né, do prazer, porque o grande líder ele tem uma competência cognitiva de profundidade, ele é especialista em alguma coisa, mas ele amplia sua visão nas questões generalistas. Então, os bons líderes, ele consegue lidar bem com a equipe porque ele conhece bem aquele assunto, mas conhece também de outros assuntos. Então, ele forma justamente esse tesão em conduzir pessoas. Tem um assunto para falar, mas eu quero falar no final. Esse é um assunto meio que gostoso e importante para a gente também se colocar um pouco nesse papel. Porque a liderança, como quase tudo na vida, existem bons líderes que são líderes naturalmente, e existem líderes muito bons que se fazem líderes, né? Mas principalmente, eu acho que acima de tudo, você alcança essa posição de liderança quando você tem em mente questões filosóficas, éticas e principalmente da dignidade. Eu acho que não há graça nenhuma você alcançar uma grande posição passando por cima de todo mundo. Ao mesmo tempo que você não pode também ficar ouvindo a todos, porque senão a gente não sai do lugar. Mas a boa liderança é do líder digno, do líder que se vê como uma peça da equipe, que procura, nesse processo de compartilhar, de cocriar, de fazer com que as pessoas que venham sejam também líderes, ou potencialmente ou efetivamente. O bom líder é aquele que, comprometido com o sucesso, ele forma e atrai novos líderes. Ele precisa disso, porque uma outra característica importantíssima do líder é poder andar com pessoas muito boas. Eu tenho repetido muito esses tempos que eu prefiro a crítica ao elogio. Amo o elogio, mas amo a crítica também. E se tiver que optar entre os dois, eu prefiro que me critique, eu prefiro que alguém que seja muito bom me diga coisas que eu não sei. E um líder precisa disso, ele precisa de pessoas muito boas também junto com ele. E muitas vezes nessa alternância de liderança, você encontra pessoas que, embora hierarquicamente esteja abaixo, ela está num patamar intelectual ou de conhecimento muitas vezes acima. E é importante que esse líder abra a cabeça para justamente ouvir essas pessoas e, mais ainda, andar com essas pessoas. Conversando com uma pessoa muito próxima a mim, eu estava relembrando um caso de um amigo que é amigo, ou foi amigo de um cara muito famoso. E aí um dia ele estava reclamando para mim, ele abandonou, não fala mais com a gente, enfim e tal. E honestamente, aquilo na época que ele me falou, foi, poxa, puta cara mala, né? E aí hoje eu começo a repensar um pouco isso. À medida em que a gente começa a avançar intelectualmente ou na vida, nessa carreira ou no caminho de sucesso, algumas pessoas não conseguem entender o que você está fazendo. E elas começam a minar o que você está fazendo. E aí eu entendo algumas pessoas que, até por uma questão de ajuste, se afastam dessas pessoas. Hoje a gente fala das relações tóxicas, né? Mas não necessariamente porque sejam tóxicas, mas muitas vezes porque você acaba não tendo energia para explicar o que você está fazendo.
Então muitas pessoas começam a se afastar dessas pessoas e aí começam a ficar distante mesmo, porque ela está buscando um outro bando. Está buscando um bando que tem a ver com esse momento da vida. E aí vem uma dica legal. Quando você começa a liderar e começa a crescer, ou você está vendo alguém crescer, é muito legal você bater palma e dizer parabéns, eu torço por você, eu quero que você vá mais longe. Porque esse incentivo é legal de saber que as pessoas continuam te amando, mas entendem que às vezes você está indo num outro caminho e vai ficar mais distante. Agora, quando você faz o inverso e torce contra, aí essa relação fica muito difícil de continuar. Então, quando a pessoa estiver indo, liderando, tocando o caminho, e você está vendo que ela está indo, e você não está conseguindo acompanhar muitas vezes, simplesmente aplauda. E tenta chegar perto, tenta acompanhar, tenta fazer junto. Se não der, aplauda, vai junto, em pensamento, em coração, na atitude, vai incentivar, enfim. Isso é muito legal mesmo, e é uma atitude dos líderes dignos também, dos líderes que têm não só compaixão, mas têm alegria em liderar. Quando a gente anda em bando, quando o líder anda em bando, ele além de ter a sorte de encontrar essas pessoas boas e muito boas, ele aprende uma coisa espetacular. O bom líder entende que ele não é bom em tudo. O grande líder exatamente, Fábio, ele é generoso. O grande líder, ele entende que não é bom em tudo, então ele precisa de pessoas que façam aquela parte da tarefa, aquela parte da missão que ele não sabe fazer. Porque o grande líder, ele tem que estar muito atento às pessoas. Acompanhar as tarefas, mas estar atento às pessoas. Então, delegar. O bom líder delega. O grande líder traz pessoas juntos que possam delegar, que possam muitas vezes assumir o seu papel naquele voo do pato. É necessário isso. O líder é uma peça da equipe. E muitas vezes ele não está em cima, ele está embaixo. Porque ele precisa empurrar pessoas, ele precisa fazer com que pessoas cresçam para que ele também possa crescer. O líder muitas vezes precisa preparar alguém para o seu lugar, senão ele não pode ir. O líder forma e atrai novos líderes. Se você quer liderar, pense nisso. Se junte com pessoas boas. Saiba andar com pessoas boas. Saiba andar com pessoas melhores do que você. Porque você tem obrigação de formar e atrair novos líderes. E nesse ponto eu já não falo só dos líderes corporativos, dos líderes de todas as formas, dos líderes espirituais, dos líderes de comunidade, dos líderes sociais, das lideranças que a gente precisa ter. Porque não é só o capital que move o mundo. Aliás, o que move o mundo são as pessoas. Então nós precisamos ter líderes em várias áreas. E quanto mais pessoas entenderem o seu papel, muitas vezes, de seguir uma missão, de estar submetido a ela, não implica que ela não seja um líder. Ela pode estar começando a ser um líder em potencial, mas é importante que todos tenham essa visão de líder. É importante que a gente entenda que empreender não é só do empresário. Empreender faz parte da vida de todos. Então eu posso empreender dentro da minha casa. Eu posso criar formas que facilitem a vida das pessoas na minha casa. Eu posso liderar tarefas e aí eu vou construindo, eu continuo construindo e eu trilho o meu caminho de sucesso. Liderar é algo importante para todo mundo. E assim como as pessoas dizem, eu não sei falar em público. Sabe sim. Você conversa, você fala com um monte de gente, então você sabe falar em público. Talvez você não esteja preparado para dar uma palestra, mas dá para se preparar. É possível. Se alguém fez, você pode fazer. Eu gosto de ser mandado. Tá, mas você pode liderar.
primeiro você vai ter que mudar essa visão de gostar de ser mandado e passar a gostar de ser liderado, de estar com alguém que te mostre um caminho, que te ajude a andar. Talvez seja o primeiro ponto de mudança. Trocar mentalidade. Sai mandar. Entra liderar. Isso é gostoso. É muito gostoso quando você tem um líder que é um parceiro, que é um cara que anda junto. É muito complicado, às vezes, você ter um chefe, alguém que centraliza, que manda você fazer coisas. E para alguns perfis, isso não cabe mais. Por fim, e não querendo tomar o tempo demais, não ultrapassar os meus 30 minutos, que é o meu acordo, eu quero falar de um assunto que putz, é muito recorrente. Eu ouço muitas pessoas dizerem que quem não tem resultado tem desculpas. É verdade. Tem um amigo, o Cássio Faedo, que me mostrou pela primeira vez uma coisa chamada desculpas verdadeiras. Verdade. Por exemplo, eu estava sem conexão aqui. Eu poderia simplesmente não tentar nada e não começar essa live. E teria uma desculpa verdadeira para dar. Olha, eu tentei, eu troquei a internet hoje do meu escritório e aí eu não consegui. Então, qual foi a alternativa? Que é uma alternativa da liderança? É buscar soluções. Qual foi a solução que eu encontrei? Desliguei a internet, porque por algum motivo ela não está funcionando, e liguei os meus dados do próprio celular. Funcionou, deu certo. Se essa solução não tivesse dado certo, talvez eu não ia conseguir fazer essa live hoje. Mas estou dando um exemplo que é muito simples, porque a grande ideia de liderança, por isso que ela é uma parte importante do sucesso é o caminho, porque liderar é não perder o brio, mesmo diante de dificuldades, e nós temos muitas, não tenha dúvida disso, é manter o vigor, é manter a tenacidade, é manter a motivação e dizer, cara, vamos, que nós vamos encontrar uma forma de fazer isso. E a gente encontra uma forma de fazer. O universo é muito generoso e muito meritório. Então, quando você está tentando, quando você está buscando, quando você resolve não desistir, a coisa anda, não tenha dúvida. Então, sem desculpas verdadeiras, os desafios existem, mas se desculpar não é o caminho da solução. Quero terminar a live de hoje falando algo legal. Esse fim de semana eu participei de 2 congressos maravilhosos. Muito legal, muita informação, muito tudo, muito entusiasmo mesmo. Entusiasmo quer dizer Deus contigo, né? Quer dizer, estou entusiasmado, eu tenho Deus comigo. Bom, enfim, a filosofia é muito legal. Aliás, filosofia, então, é isso que eu queria falar. Tem alguns livros que além dos congressos serem muito legais, às vezes as pessoas não têm agenda, não tem grana, não, enfim, não dá para ir ou nem sabe o que acontece, mas se alguém quiser me fala que sempre tem alguma coisa rolando que é bem legal. Uma alternativa é sempre ler, né? E eu gosto muito, e aí queria indicar algumas coisas. Esse aqui já é um super best-seller, que é o Seja Foda do Caio Carneiro, bem legal, o livro explodiu, e o cara realmente é muito bom, tem umas sacadas bem interessantes. A outra é esse, Faço o Tempo Trabalhar para Você, da Tati Deandel. Ela é minha mentora hoje, principalmente para o assunto de palestras. E é um livro bacanésimo que fala sobre essa questão de onde você está gastando seu tempo, o que está roubando o seu tempo. E aí ela fala coisas bem legais de como fazer seu dia render, ou criar uma forma de trabalhar e ter o seu tempo livre, aumentado. Muito legal, vale muito a pena, coisas que a gente não aprende na escola. Esse eu tive a honra e o privilégio de assistir a palestra desse cara. Esse cara é um mega campeão, é o João Moraes. Comprei o livro na sexta-feira, ainda não pude ler, mas a palestra dele é uma palestra super encorajadora, de um cara determinado, de um cara que foi um atleta e competiu
em alta, assim, e vem com uma história bem interessante, bem legal mesmo. O outro é O Sucesso é o Caminho, desse que vos fala, Alexandre Santucci, claro, tá aí, vamos lá. E esse é um que eu estou terminando de ler. Eu comprei um tempo atrás, porque um dos assuntos que eu gosto de falar é felicidade. E é um conceito bem interessante essa história de felicidade, de ser algo que a gente pode viver como um estado, como uma coisa diferente de tristeza, né? Até porque o contrário de tristeza é alegria e não felicidade. Mas aí esse aspecto do Cortella, o Karnal e o Pondé que começam a avaliar essa questão da felicidade sobre óticas da filosofia e tal. E eu trouxe esse tema, e assim, é um livro legal e fácil de achar, claro. É um discurso que eles fizeram do encontro dos três, chama Felicidade e Modos de Usar. Mas tem uma coisa que eu achei muito legal que eu queria terminar a live de hoje. Que, se eu não me engano, é o Karnal que fala. Ou o Karnal ou o Pondé, não foi o Cortella, mas um dos dois ele diz que o Nelson Rodrigues, nosso brilhante dramaturgo, foi, enfim, repórter, um passado muito legal, adoro as peças dele. Ele disse que quando ele escreveu a primeira peça, ele migalhava para que as pessoas falassem, enfim e tal. E aí depois na segunda ele fez a mesma coisa e aí chegou uma hora que ele não sabia mais lidar com tanta gente que o amasse. E aí ele fala, o Nelson, que um dia ele teve tanto medo, mas tanto medo e tanto medo que ele cansou de ter medo e passou a falar aquilo que ele queria falar. Então, gente, assim, o medo é necessário, mas muito medo nos paralisa. E é importante que a gente descubra esses pontos que nos paralisam. Por que eu não quero liderar? Por que eu não quero ser protagonista da minha história? Tem sim. Esse lugar de vítima não nos cabe. Nós viemos para esse mundo para ter o melhor. E por que não termos o melhor? Com dignidade, amando ao próximo, compartilhando, cocriando, mas subindo. Muito obrigado pela audiência. Eu espero ver vocês aqui semana que vem, às 20 horas e 2 minutos. Espero que eu consiga estar no ar às 20 horas e 2 minutos. Muitíssimo obrigado. Ah, obrigado, Cláudio. Obrigado, Júnior. Valeu. Obrigado, Fábio. Obrigado, meu primo Brown, que está aqui. Me despeço com uma grande alegria de ter podido passar essa meia hora com vocês. Fico muito feliz e nos vemos semana que vem. Um beijo. Até.